Olá, boa noite, muito boa noite a todos os seguidores da Revista Fórum. Começamos agora, sexta-feira, dia 12 de junho de 2019, mais um programa Fórum Sindical, parceria entre a Revista Fórum e entre o Sindipetro NF, que é o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Vamos ao ar todas as sextas-feiras, às 8 da noite, pelo YouTube e pelo Facebook da Revista Fórum. Como todos que acompanham a Revista Fórum devem saber, esse é um programa que a gente procura trazer a visão dos trabalhadores, a visão sindicalista sobre os problemas e sobre as pautas políticas que envolvem o nosso país. Sempre pautas atreladas aos próprios trabalhadores, à política, aos direitos trabalhistas, enfim. A gente tem feito muitas discussões nas últimas semanas que envolvem por exemplo, os vazamentos da Vaza Jato, como ficaram conhecidas as reportagens que vêm sendo divulgadas pelo The Intercept Brasil com outros veículos, em parceria com outros veículos agora, que desnudam aí a Operação Lava Jato, a atuação do ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça. Essas conversas que estão sendo reveladas nas reportagens, como todos sabem, vem mostrando uma atuação parcial do juiz, conluio com procuradores para interferir nos processos, principalmente no processo do ex-presidente Lula, que o levou à prisão, e também mostra aí nuances de uma interferência direta do Departamento de Justiça norte-americano na Lava Jato, e isso aí tem desdobramentos em todos os aspectos, como na Petrobras, por exemplo, que é uma pauta que a gente sempre está discutindo aqui com o pessoal do Sindipetro NF. Hoje a gente está com o Teseu Bezerra, que é diretor do Sindipetro NF, e a gente vai conversar um pouco sobre como esse discurso anticorrupção que foi sendo calcado pela Lava Jato ao longo desses últimos anos e que foi sendo amplificado pela mídia, acabou criando um cenário, um ambiente para justificar as privatizações que esse governo vem pleiteando. A gente já conversou aqui nesse programa, por exemplo, sobre as privatizações de refinarias na Petrobras, várias delas já foram autorizadas, já vão acontecer, né, várias dessas privatizações já é certo que vão acontecer. Conversamos também sobre as consequências aí desse processo de privatização, e a ideia hoje é a gente tentar falar um pouco desse outro lado, né, como funciona de fato essa articulação que envolve mídia, que envolve judiciário, que envolve a Lava Jato, para o desmonte das empresas públicas, né, tal como a Petrobras. Então eu queria abrir já com o Teseu, que trabalha com essa pauta aí sempre, né, no sindicato. Qual a sua opinião, Teseu, sobre esse discurso lavajatista aí, da opinião para cima da Petrobras? Sua opinião não, na verdade. Quais foram os efeitos práticos aí da Lava Jato com esse discurso anticorrupção na Petrobras nesses últimos anos? Você tinha comentado comigo antes que tem uns dados sobre desemprego, inclusive. Enfim, como que isso bateu na Petrobras diretamente? Boa noite para você, Teseu. Opa, Ivan, boa noite a você, boa noite a todos os ouvintes e, enfim, né, os espectadores aí da Revista Fórum, que sem dúvida é uma revista que traz uma outra visão, uma visão mais democrática do nosso Brasil, da nossa conjuntura. E eu vou começar aqui lembrando, Ivan, que o centro do golpe, ele é a Petrobras. É bom a gente lembrar que em 2016, na verdade desde 2014, foi quando começou a Operação Lava Jato, que eles tinham a expectativa de destruir, naquela eleição, um projeto popular que usasse o petróleo para o povo, que usasse realmente esse patrimônio em benefício das pessoas, né? Como eu estou dizendo aqui na nossa camisa, que a gente fez petróleo, royalties, educação e investimento, era para isso que a Petrobras tinha que servir, né? Ela, na verdade, acabou sendo usada como discurso para dar dinheiro para investidor americano. E como é que isso é feito, né? Primeiro se colocou a Petrobras como uma empresa corrupta. A empresa não presta, a empresa é ruim para o Brasil, a empresa é só corrupção, é por isso que, enfim, tudo da corrupção acontece na Petrobras. Isso é mentira. Isso é mentira, é bom ficar claro para todo mundo. Isso é mentira. Isso foi usado especificamente para manchar a imagem da Petrobras e colocar a Petrobras aos quatro ventos. Ou seja, você mancha a imagem da empresa para facilitar a sua venda. Se a população é contra a Petrobras, naturalmente eles vão querer que a Petrobras seja privatizada. E aí é bom lembrar também que nesse período em que começou a Operação Lava Jato, a gasolina era 2,20. Era 2,20. Então, dentro dessa conjuntura que a gente foi pegue,
onde de fato existia corrupção em coluna das empreiteiras, com executivos da Petrobras, com partidos políticos. Isso houve, isso aí não se tem contestação em relação a isso. Mas quando você vê que, na verdade, a Operação Lava Jato, que ela tem se desmontado, ela tem desmoronado, né? Como eu até tinha falado isso numa palestra lá em Recife, que eu tive 3 semanas atrás, nessa mesma semana saiu, por acaso, a capa da Veja, desmoronando, em relação, falando do Moro. Mas ela tem desmoronado a Operação Lava Jato e tem mostrado a que veio. Ela veio para entregar, para justificar a entrega do petróleo. Lembrando que a guerra do Afeganistão, a guerra do Irã, a guerra do Iraque, essa guerra toda que acontece no Oriente Médio, que não é de hoje, ela é por causa do petróleo. Aqui no Brasil precisa fazer uma guerra para pegar esse petróleo? Não. Eles simplesmente usam esse petróleo, eles pegam e compram parlamentares, colocam lobistas lá no nosso parlamento, colocam quem é interesse deles e quem vai entregar o nosso petróleo no poder, e aí eles fazem toda essa lambança de entregar dinheiro, não só para o investidor americano, para o banqueiro, mas entregar o nosso patrimônio. Desde 1997, que é permitido construir refinarias no Brasil por qualquer empresa. Agora adivinha quantas empresas construíram refinaria no Brasil desde 1997? Só a Petrobras. Construiu 2 refinarias, construiu 3 biodiesel, construiu 2 fábricas de fertilizante, construiu termoelétricas, enfim, foi construir o complexo petroquímico do Comperj. Então a Petrobras investiu no Brasil. E o que significou esse investimento? Emprego, renda, e significou desenvolvimento. Hoje, a Petrobras explora no pré-sal simplesmente com uma lucratividade e com eficiência comparado aos árabes lá, ao Oriente Médio, onde eles furam lá petróleo com muito mais facilidade. Não é a 2.000 metros de lâmina d'água, não é a 7 quilômetros de rocha e sal, e hoje a gente produz no mesmo valor. Então, foi se criando aquela narrativa de que a Petrobras nada presta, que a Petrobras tudo é ruim, que a Petrobras ela está realmente no centro da corrupção e que ela tem que ser entregue. E, na verdade, por trás disso, se está o interesse do nosso petróleo, na nossa riqueza. E nessa brincadeira já foram entregues mais de 20 bilhões, eu estou falando 20 bilhões de reais que foram entregues diretamente para investidores americanos. 20 bilhões. Então é absurdo. Você tem negociações obscuras, você pega diretores da Petrobras num pós-golpe, indo para os Estados Unidos junto com Moro, com Delanhol, com esses caras da Operação Lava Jato, fazendo acordo por baixo dos panos e sequer houveram julgamentos. Em um dos processos que a Petrobras fez um acordão, não se teve sequer o julgamento em primeira instância lá nos Estados Unidos. Não se tem um questionamento em relação ao que está sendo pago. A Petrobras pagou 12 bilhões de reais de uma cacetada só para os investidores americanos, porque a Lava Jato deu prejuízo para os americanos. Não foi nem julgado o processo. Aqui, em qualquer processo que a Petrobras entra, ela vai em primeira instância, segunda instância, terceira instância. Então virou um grande duto que jorra dinheiro lá para os investidores americanos. E a gente sabe do amor e do apego que Dallagnol, Moro, Bolsonaro, Paulo Guedes e toda essa trupe que comanda o país, até rima, né? Trump, que comanda o país, o que eles querem, de fato, é irrigar os investidores americanos com o nosso dinheiro. Então, se justificou, a partir da Lava Jato, um desmonte completo da indústria nacional, das grandes empreiteiras nacionais, onde os seus donos e os seus altos gestores, eles não estão presos em sua maioria, os envolvidos em corrupção não estão presos em sua maioria, e se houve um desmonte da indústria de óleo e gás no Brasil. Legal, Teseu. E vale lembrar que o Sérgio, como você falou aí dessas relações com os Estados Unidos, né? Vale lembrar que, como eu já citei aqui nesse programa, que o Sérgio Moro, a primeira coisa que fez quando começaram a vir à tona esses vazamentos da Vaza Jato, né? Foi justamente ir para os Estados Unidos, né? Foi para o Departamento de Justiça norte-americana, foi
procurar lá o departamento que cuida de crimes cibernéticos, né? Não sabe muito bem se ele foi lá buscar algum tipo de orientação para lidar com esse caso. Essa semana agora saiu a notícia que o Sérgio Moro, inclusive, tirou licença do Ministério, né? Em meio a novos vazamentos aí sobre a Lava Jato, que envolvem dessa vez, inclusive, o procurador Deltan Dallagnol. Tem um áudio dele que já foi divulgado pelo The Intercept Brasil, comemorando aí a suspensão da liberdade do Lula, que havia sido concedida por um desembargador no ano passado, um desembargador de plantão do TRF4, né? Então, essas relações com os Estados Unidos ficam muito claras, até pela proximidade desse principal nome da Lava Jato, que era o juiz Sérgio Moro, com os Estados Unidos, né? E agora eu queria colocar uma outra questão aqui, Teseu, que é o seguinte: as empresas, há todo esse discurso sobre corrupção em empresas públicas, né? Mas pouco se fala, né? A Lava Jato até começou a falar um pouco disso, revelando aí as tramóias da Odebrecht ou de outras empreiteiras, mas pouco se fala no Brasil sobre a corrupção em empresas privadas, né? Inclusive, a corrupção privada, ela não é nem crime no Código Penal brasileiro, né? Tanto se fala aí da corrupção de empresas públicas com esse discurso privatizante, só que a corrupção privada ela não está nem fixada no Código Penal, ou seja, não é crime. Então, se o empresário paga propina para outro empresário, a fim de facilitar contratos ou negócios, não é crime, né? E isso só é criminalizado caso a empresa privada vai lá e faça propina, por exemplo, com uma empresa pública, como aconteceu com a Petrobras, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, Teseu, sobre qual a sua opinião com relação a esse discurso de que empresas privadas não têm corrupção, de que empresa privada é mais eficiente. E vale lembrar até aqui que uma das principais privatizações que aconteceram no Brasil, né, foi da Vale, lá nos anos 90, né, e a Vale hoje é responsável pelas principais tragédias ambientais do Brasil, como aconteceu lá em Brumadinho, em Mariana, né? Então, na verdade, fica a pergunta, a empresa privada é mais eficiente, afinal? Isso é uma mistificação, né, o Ivan? A gente, inclusive, passou aquele vídeo num dos programas anteriores, a gente pode... quem quiser pode voltar nos programas anteriores, que tem um vídeo em que a gente explica justamente que hoje o Brasil produz, por exemplo, mais barato que os Estados Unidos o litro da gasolina. A diferença é a taxação de impostos que tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil a taxação de impostos é altíssima. Você tem aí mais de 100% de taxação entre impostos e distribuição. Lembrando que essa distribuição, ela é majoritariamente, 70% da distribuição dos combustíveis no Brasil hoje, eles vêm a partir de empresas privadas. E é importante também você destacar isso, Ivan, porque se diz esse grande acordo, essa grande, não tem outro nome, corrupção que está sendo feita a partir da venda das refinarias, ela vem porque essa venda das refinarias, você pega, por exemplo, postos de gasolina. Quem mora aqui no Rio de Janeiro, você vai no Rio de Janeiro, do centro do Rio até Caxias, até Petrópolis, o preço da gasolina é o mesmo. Você vai aqui em Campos Goytacazes, você vai do extremo norte aqui do município de Campos, que tem mais de 100 quilômetros de extensão, até a outra ponta da cidade de Campos, o preço é o mesmo da gasolina, é todo privado e é todo um cartel. Aí você imagina só, se o discurso é que a concorrência vai baixar o preço da gasolina se vender as refinarias, com 8 empresas, se é que vão ser só 8, será que vai diminuir o preço da gasolina? Será que não vai ter cartel? Será que os caras não vão fazer o arrumadinho para ver quem faz quem manter ali o preço? É claro que vão, todo mundo sabe disso. O cartel, ele é uma coisa que, infelizmente, não é de fato combatido e é uma prática em toda e qualquer cidade. Qualquer capital, qualquer cidade, você vai nos postos de gasolina, o preço é o mesmo. Seja ele com a bandeira A, B, C ou D, ou seja ele sem bandeira. Existe cartel, e isso é uma prática que é fato. E em relação ao mercado privado, a grande corrupção, que aí é uma reflexão que as pessoas não fazem, ela está no capital privado. E um exemplo claro disso são os planos de saúde.
que financiaram o Eduardo Cunha e todos os seus parlamentares, que ele dizia ser o super poderoso, que ele tinha 200 parlamentares na mão, ou mais de 200, e eles financiaram, os planos de saúde financiaram essa galera, e aí assim que o Eduardo Cunha vira presidente da Câmara dos Deputados, em 2015, o Eduardo Cunha dá isenção de dívida de 25 bilhões de reais para as empresas de plano de saúde. São as desonerações que estão acontecendo cada vez no volume maior no nosso país. É um absurdo, a gente está no meio do debate aí, né, da reforma da Previdência, né? É o grande debate que aconteceu nessa semana inteira. E aí simplesmente você não fala em pegar a dívida, em acabar com as desonerações, que tem dado mais de 100 bilhões de desonerações anuais para as grandes empresas só com a Previdência, porque se juntam os outros impostos, esses valores chegam a 280 bilhões anuais. Então é essa discussão que tem que fazer. Eles falam em 1 trilhão. 1 trilhão foi só a PEC que foi feita no governo do Michel Temer, onde ela dá 1 trilhão de isenções fiscais para as empresas petrolíferas que vierem para o Brasil. Então não se acredita, hoje nós vivemos no cenário onde o governo é vira-lata, o governo não acredita no seu povo, o governo nada tem feito para matar a fome, para acabar com o desemprego da sua população. Então é isso que está se vivendo, é uma vira-latice completa do governo para com o seu povo, que realmente eles amam os americanos e infelizmente odeiam os brasileiros. É isso que tem acontecido e a Petrobras, a gente repete isso como um mantra, porque a Petrobras tem sim condição de ser a empresa que vai tirar o Brasil do buraco. Só basta voltar a fazer plataforma no Brasil, só basta voltar com as obras do Comperj. Eles estão distribuindo, Ivan, essa semana, 1 bilhão de reais, 1 bilhão de reais para os seus gestores. Tem gestor da Petrobras que vai ganhar mais de 1 milhão de uma tacada só. É um programa de remuneração variável, que simplesmente o chefe desse cara dá uma canetada lá e fala que ele vai ganhar 1 milhão, 1 milhão e meio, 600 mil, 700 mil, e esses caras vão encher os bolsos de dinheiro e enricar, tirando direitos. Estamos discutindo o acordo coletivo com a Petrobras e eles estão tentando tirar direitos nossos conquistados ao longo dos anos para economizar, segundo eles, 1 bilhão e meio de reais, ou seja, dá 1 bilhão para meia dúzia e quer tirar do acordo coletivo de trabalho de cada trabalhador, de cada trabalhadora do sistema Petrobras, 1 bilhão e meio. Então é isso, o cenário que vive hoje é uma disputa ideológica no nosso país, onde tenta se emplacar que o privado é bom e que o público é ruim, é corrupto, e isso não é verdade. Pois é, Tadeu, a situação está tenebrosa mesmo nesse sentido. Agora, você citou agora pouco que a Petrobras ela é a empresa que tem condições de tirar o Brasil do buraco, né? E a gente sabe sempre entre as maiores empresas do mundo aí, em valor de mercado, ela continua sendo uma das maiores empresas do mundo e uma das maiores empresas do Brasil. Mas eu queria saber, você que está aí de dentro e pelo que você tem acompanhado, se a Petrobras ela vem perdendo importância diante do que ela já foi, desde que começou a Lava Jato e esse discurso de corrupção que vem permeando a opinião pública. Vem perdendo muito. Como que ela vem perdendo? As parcerias com as universidades estão cada vez menores. Nós quase não temos hoje na Petrobras parceria com as universidades. Como é que você vai fazer pesquisa e desenvolvimento se você não tem pesquisa? Não tem. É uma receita que é fácil. Essa receita foi usada pela Noruega nas décadas de 60, 70, 80 e tirou a Noruega dos países mais pobres do norte europeu para o país com maior IDH hoje, usando o petróleo. O Fundo Soberano da Noruega, ele tem 1 trilhão de dólares, mais de 1 trilhão de dólares só no Fundo Soberano, que é um fundo de investimentos do país, que eles investem em saúde, educação, aonde foi importante para eles fazer os investimentos.
E aqui na Petrobras, o governo Lula, ele faz uma lei que garante a Petrobras operadora única do pré-sal, garante o fundo soberano, e a Dilma vem 3 anos depois e aprofunda essas leis, garantindo o royalties para a saúde, para a educação, restringindo cada vez mais que esse petróleo seja usado em benefício da população. E quando a gente tem essas grandes obras do país, a exemplo, eu vou falar aqui do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele está um caos, ele está sem perspectiva, você não tem uma esperança de melhoria de vida da população. Se não for a Petrobras voltar a contratar obras nos estaleiros brasileiros, fazendo plataformas aqui no Brasil, a Transpetro fazendo novos navios aqui nos estaleiros do Brasil, se não for retomada a obra do Compérgio com dinheiro nosso. A Petrobras ano passado teve lucro de 25 bilhões. Diminui esse lucro e investe. Investe. Tem que fazer investimento. Eles ficam numa obsessão de pagar dívida. Todas as empresas do mundo são endividadas, é uma coisa normal. A Petrobras hoje tem um patamar de endividamento menor do que outras grandes petrolíferas mundiais. E simplesmente o que falta é acreditar no próprio país. A Petrobras tem condição. Petrobras, em números exatos, ela tinha 360 mil trabalhadores terceirizados diretos no final de 2014. Hoje, são 110 mil trabalhadores terceirizados diretos. Os próprios eram 87 mil trabalhadores próprios no sistema Petrobras. Hoje são em torno de 60 mil trabalhadores próprios. Então você vê só aí nos trabalhadores diretamente contratados ali, aquele contrato, fora aquele outro que é uma contratação esporádica, fora a cadeia de petróleo toda que não estão contabilizadas nesses números, você imagina quantos empregos eram gerados. Você pega uma obra de uma plataforma, ela gera 20 mil empregos durante 3 anos. É uma coisa absurda de geração de emprego, é o dinheiro do Brasil ficando no Brasil, pagando mais impostos para as prefeituras, para os governos estaduais. Então é esse o modelo que dá certo de usar o seu petróleo em benefício do seu povo. Tá certo, Teseu. Eu vou colocar só mais uma última pergunta antes da gente encerrar o nosso programa, que já deu uns 20 minutinhos aqui. Beleza. E passa rápido essas conversas que a gente faz. Mas a última pergunta que eu faço, Teseu, eu queria que você desse a sua opinião, comentasse quais os caminhos que você enxerga para que a Petrobras se desvencilhe desse discurso de corrupção que foi permeado aí tanto pela Lava Jato quanto pela mídia para possibilitar essas privatizações. Como você falou, existem várias formas aí da Petrobras ajudar o Brasil a voltar a crescer, que é com investimento, mas a gente sabe que esses investimentos, essas obras, elas envolvem muito dinheiro e muitas vezes relações com empresas privadas também, que foi o que possibilitaram casos de corrupção no passado, né? Então, como que você acredita que deva se dar essa situação daqui para frente? Ô Ivan, sendo muito pragmático, né? Infelizmente, a mídia nacional, ela é a favor da privatização da Petrobras, a grande mídia nacional. A gente pega simplesmente a Globo, que é o grande veículo de comunicação do Brasil, ele é vira-lata, ele não acredita na Petrobras, ele não acredita no Brasil, eles ficam naquela subserviência absurda aos interesses do capital privado, aos interesses, enfim, da elite. E a opinião pública, para você mudar ela, aí só a história vai poder mostrar quem estava certo nesse momento. Assim como o presidente Lula está preso injustamente e isso está sendo provado, desmascarado, que houve toda uma articulação por trás ilegal para que se prendesse o Lula, se tirasse ele da jogada, essa questão da Petrobras ela vai ser a história que vai provar. Infelizmente eu não vejo a curto prazo uma desmistificação. Eu acho que o Intercept ele tem ajudado sim a mostrar isso. Eu acho que o Glenn e, enfim, quem puder influenciar aí nessa investigação do Intercept, nesses vazamentos de áudios, de mensagens, eles vão provar ao longo do tempo, como eles têm uma estratégia aí de ir soltando aos poucos essas mensagens, eles vão provar que o grande interesse dentro dessa história toda também era entregar o nosso petróleo para as multinacionais, enfim, privatizar e viver nessa subserviência aos americanos, que tem sido esse o papel que esse governo, a Operação Lava Jato e o Moro Delanhol tem cumprido no nosso país. Então, a história ela vai mostrar isso,
mas eu confesso que eu não tenho esperança de, a curto prazo, nós conseguirmos provar que isso, de fato, é o caminho que a gente acredita. Eu percebo que as pessoas estão caindo na real, mas esse processo é um processo bem lento, mas nós vamos ser enfáticos, nós vamos fazer o máximo para que essa defesa de uma Petrobras forte, pública e para o povo brasileiro, ela seja feita o quanto antes, com muita força e com muito vigor, como foram nos anos do governo do PT. Tá certo, Teseu. Bom, vamos seguir acompanhando esses próximos desdobramentos aí da Vaza Jato, né? Para ver se aparecem mais coisas que contribuam para que essa atuação da Lava Jato e do juiz Sérgio Moro com relação à Petrobras e que envolvem aí todo esse discurso privatista sejam reveladas ou desnudadas, né? E a gente segue aqui, como sempre, com o Fórum Sindical acompanhando e fazendo essas discussões, também para ampliar esse debate e não ficar só nesse terreno raso de que a privatização é o melhor caminho para evitar a corrupção ou para fazer o país voltar a crescer. Enfim, a gente vai procurar sempre fazer essa discussão aqui no Fórum Sindical. Obrigado aí pela entrevista, Teseu. A gente volta na próxima sexta-feira, como sempre, às 20 horas, aqui no canal do YouTube da Revista Fórum e em nosso Facebook. Boa noite a todos e até a próxima semana. Valeu. Valeu.